olha só. Eu separei, eu gosto de separar esse tipo de matéria, porque é através dessas matérias aqui que a gente mostra a verdade para as pessoas. Olha o que diz aqui: inflação da ganância. Nossa, existe ganância no mundo? E eu não sabia. Eu não sabia que existia, que o ser humano era ganancioso. Você pensou? Eu achava que todo mundo queria a felicidade de todos. Eu achava que as pessoas queriam a união do povo no mundo todo. Que a população tivesse uma vida digna, decente, uma vida normal, uma vida boa, tranquila para todas as pessoas. Desejo de todos. Mas parece que não. Se existe ganância, existe o ganancioso. E quem são os gananciosos? Será que todos são gananciosos? Pode até ser que muita gente, até pobre ou até classe média, tem ganância, mas eu acho que o resultado da ganância, que é o êxito de ter o poder, ficou para poucas pessoas, que eu acho que você já sabe quem são. São extremamente ricos. Vou dar exemplo aqui: donos de mídia, líderes religiosos como Edir Macedo, Valdomiro Santiago e outros, donos de televisão, Rede Globo, SBT, Bandeirantes, Record. E a própria Record é um líder religioso bilionário que tem igreja, que é o Edir Macedo tem uma igreja, um banco e tem uma televisão. Olha o Edir Macedo, hein? Tem uma trinca boa na mão, hein? Ele é dono de igreja, 7 milhões e meio de membros, deve ter milhares de igrejas no Brasil e fora do Brasil, dono de um banco e dono de uma TV. Pensa se esse cara não é poderoso ou ganancioso. 10 bilhões de reais é a fortuna do Edir Macedo. Vamos ver o que diz a matéria aqui. E eu peço que você compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário embaixo e se inscreva no nosso canal. Inflação da ganância. Como algumas empresas usam altas de preços para gerar lucros excessivos. Eu não sabia que as empresas usavam altas de preços para gerar lucros e excessivos. Será que eles estão falando dos bancos? Será? Parece até os bancos, né? Quem usa esse termo acusa as corporações de terem se tornado muito gananciosas e de estarem por trás dos aumentos exorbitantes de preços nos alimentos, nas taxas de juros do banco, nos produtos eletrônicos, nos remédios, indústria farmacêutica, nos aparelhos eletrônicos, indústria da tecnologia. Todo mundo faturando bastante. E é o que a gente vai falar agora. O faturamento da gigante britânica de energia BP triplicou no segundo trimestre desse ano, lá na Inglaterra. Energia, tá parecendo até o Brasil, né? As concessionárias de energia aqui, no caso aqui em São Paulo é Enel, não sei aí no seu estado, ganhando rios de dinheiro, cobrando conta de luz mais cara, energia elétrica cara. Mas parece que não é só privilégio daqui das concessionárias superfaturar, ganhar muito dinheiro explorando o povo, cobrando conta de energia cara, energia elétrica, conta de luz, né, conta de água, conta de internet e outras mais. Então o faturamento da gigante britânica de energia BP triplicou 3 vezes mais, ganhou 3 vezes mais no segundo trimestre deste ano de 2022, abril, maio e junho de 2022, impulsionado pelo aumento dos preços do petróleo e do gás natural após a invasão da Rússia
na Ucrânia. A ExxonMobil e a Chevron também relataram enorme crescimento dos lucros das empresas. A primeira duplicou seus números e a segunda multiplicou seus números por 4, ganhou 4 vezes mais. Olha aí, hein? Mas se ela está ganhando 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais, ela está explorando quem? O ser humano. Ai, besteira, Clóvis. O sistema político lá da Inglaterra, ou da Alemanha, ou dos Estados Unidos, ou do Brasil, vai acabar com essa bagunça aí de exploração do cidadão. O presidente dos Estados Unidos, John Biden, criticou a Exxon em entrevista coletiva por ganhar mais dinheiro que Deus este ano. Olha o John Biden lá. Ah, vocês estão ganhando muito dinheiro, estão ganhando mais dinheiro do que Deus. Não sabia se Deus ganha dinheiro. Deus precisa de dinheiro. Tá aí. Então ele criticou. Em um momento em que os norte-americanos enfrentam recordes de preços da gasolina. Nos Estados Unidos está uma inflação terrível. Este fenômeno se repete em todas as economias do mundo, é o que está dizendo aqui a matéria. Que as empresas estão duplicando, triplicando, quadriplicando seus lucros em cima de cada população do país onde ela está sitiada, onde ela está colocada lá, a empresa. Então vou repetir novamente. Você pensando, é culpa do Bolsonaro, ou é culpa do Lula, ou é culpa do John Biden, é culpa do presidente da Alemanha, da Argentina, do presidente do Japão, da China. Meu querido, o mundo está num caos, um aumento de preços de tudo no mundo inteiro. As empresas estão superfaturando em cima do ser humano no mundo inteiro. É como eu falei em outros vídeos. Os ricos cada vez mais ricos, os bilionários cada vez mais bilionários, os milionários cada vez mais milionários, mas para os milionários ficarem cada vez mais milionários, os bilionários ficarem cada vez mais bilionários, alguém vai ter que ficar pobre. Aí entra o X da questão. Para você ganhar muito dinheiro, você precisa de muita gente para ser explorada. Tá entendendo? Muita gente, uma população enorme. O mundo está sendo explorado por os extremamente ricos, por os donos de fortuna. Mas as pessoas teimam em acreditar que o sistema político vai mudar isso. Vamos continuar aqui. Este fenômeno se repete em todas as economias do mundo. E a América Latina, onde a gente vive aqui, não é exceção. A gigante de petróleo defendeu-se, explicando que nos últimos 5 anos investiu a nível mundial o dobro dos seus lucros. Abre aspas, nós investimos durante a recessão para aumentar a capacidade de refino nos Estados Unidos, mesmo durante o que aconteceu, que parou o mundo por 2 anos, né? C-19. Quando registramos prejuízos de mais de 20 bilhões de dólares, cerca de 104 bilhões de reais, segundo a empresa. Empresa de petróleo tendo prejuízo. Conversa fiada, meu querido. Mas não foram só a gasolina e o gás, os alimentos, grande parte dos serviços e longa lista de matérias-primas industriais ficaram muito mais caras ou mais caros nesses últimos anos. Então não foi só gasolina, gás, álcool, etanol, alimentos mais caros, ficou mais caro, serviços como passagem aérea, convênio médico, mensalidade escolar,
e serviços em gerais, Uber, transporte público, matérias-primas industriais, quer dizer, material para você produzir produtos, tudo ficou caro. Por isso começou-se a questionar se as empresas estariam aproveitando o ambiente econômico e a inflação para aumentar seus preços e colher lucros mais elevados em um contexto de desaceleração econômica. E, sobretudo, do que forma os aumentos de preços estão também elevando o custo de vida do ser humano no mundo inteiro, no planeta Terra. Dados revelados em março indicam que nos Estados Unidos os lucros das empresas foram mais altos do que em 2021, que em qualquer outro ano desde a década de 1950. Vou repetir novamente. Dados revelados no mês de março deste ano indicam que nos Estados Unidos os lucros das empresas foram os mais altos em 2021. Na verdade, o ano passado, né? Que em qualquer outro ano desta década desde 1950. Durante o que aconteceu no mundo, onde todo mundo parou, o mundo parou por causa do que aconteceu aí no mundo inteiro, os caras lucraram tanto dinheiro nunca visto desde 1950. E os políticos não fez nada. Por isso que não é à toa que nos últimos 2, 3 anos os bilionários ficaram mais bilionários e os milionários mais milionários. E o povo jogado na extrema pobreza, cada vez mais pobre, cada vez mais pobre. Infelizmente existem, estou lendo a matéria, infelizmente existem setores que aumentaram seu poder de fixação de preços e margens de lucro, superando o argumento de que a inflação era transitória, ia passar logo, segundo Paul Donovan, economista-chefe da UBS Global Wealth Management. Nos Estados Unidos, este fenômeno recebeu o nome de greedflation, a inflação da ganância. Então, a tradução de greedflation significa a inflação da ganância. É a ganância de quem? Dos extremamente ricos, que querem ficar mais ricos ainda, à custa dos pobres, ou da classe média, que também está ficando pobre. Significa a ampliação das margens de lucros com aumento de preços desnecessários e enganosos. Os usuários da expressão acusam as empresas de terem se tornado muito avarentas, praticando aumentos exorbitantes de preços. Mas há quem não esteja de acordo e acredite que a expressão tenha sido politizada para culpar os grandes conglomerados pela inflação. Se há inflação, alguém aumenta os preços, meu querido. Aumento de preço. Se é produzido todos os anos, quase todos os anos, a mesma coisa de alimentos, de produtos eletrônicos, por que o aumento do preço? Os culpados, as empresas passaram a ser um conveniente bode expiatório para a inflação, segundo Tsai Wan-Tsai, professor de marketing do Penn Wharton, China. Já entrou China Center em Pequim, na China. Para a China não teve muito problema, né? Agora para o resto do mundo, você já entendeu, né? Ele acredita que os conglomerados empresariais estão reagindo adequadamente às pressões inflacionárias fora do seu controle e menciona como culpados o conflito na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, o aumento dos preços do petróleo, os problemas de logística e cadeias de fornecimento e as mudanças de padrões de consumo durante o que aconteceu, que fechou
o comércio no mundo inteiro, né, por 2 anos. Lógico que os grandes empresários, as grandes empresas, os donos de banco, os extremamente ricos, não vai falar que eles são culpados de eles terem aumentado o preço de forma absurda, porque são eles que determinam os preços. Tanto é que o petróleo é dolarizado, milho, soja, arroz e outras commodities, por aí vai. Os políticos, abre aspas, os políticos sempre encontram um culpado pelos males econômicos que surgem na forma de inflação, concorda David Fernandes, professor de economia da Universidade Francisco Marroquim, na Guatemala. Parece haver consenso entre os economistas consultados pela BBC de que por trás deste fenômeno existe um aumento dos monopólios e do seu poder de fixar os preços. Uma empresa vai comprando uma outra empresa pequena, outra empresa pequena, outra empresa pequena, mas quem compra essas várias empresas e monta-se um monopólio? Os extremamente ricos. Eles tem tanto dinheiro que eles vão comprando uma empresa aqui, outra ali, e quando você vê, ele tem um conglomerado de empresas, tem um monopólio nas suas mãos e faz o que quiser. Isso é na iniciativa privada, meu querido. O monopólio não é só, como diz aqui, por exemplo, aqui no Brasil, que, por exemplo, a Petrobras, ela tem um monopólio. Muitas da área privada têm monopólio de várias empresinhas que ele foi comprando aí e mantém os preços lá do jeito que eles quiserem. Os preços estão subindo porque as empresas têm o poder de aumentá-los, escreve no seu blog o ex-secretário de Trabalho dos Estados Unidos, Robert Reich, e professor de políticas públicas da Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos. Para ele, estão usando a inflação como desculpa para que seus lucros sejam os mais altos possíveis. Para o economista, os trabalhadores estão sendo castigados pela inflação e o verdadeiro culpado é a avareza empresarial, a avareza dos ricos ou super ricos. Reich menciona como exemplo o anúncio da Procter & Gamble de que começaria a cobrar mais pelos produtos básicos de consumo, ao mesmo tempo em que a empresa registra enorme rentabilidade como justificativa. A multinacional mencionou o aumento dos custos das matérias-primas, como a resina e a polpa, e os maiores gastos de transporte de mercadorias. 50% do aumento recente dos preços dos alimentos provém de produtos de carne de boi, porco e aves. Apenas 4 grandes conglomerados controlam a maior parte do processamento de carne nos Estados Unidos, prossegue o economista. Segundo ele, essas empresas estão aumentando seus preços de forma coordenada, mesmo quando atinge recordes lucros. Aqui novamente estão usando a inflação como desculpa. Energia e saúde. Para o pesquisador sobre desigualdade, Brian Wacamo, do Instituto de Estudos Políticos com sede nos Estados Unidos, o que acontece no setor de petróleo e gás é o exemplo mais notório da inflação da ganância. Wacamo declarou à BBC News Mundo, dizendo assim: as empresas como a BP podem ter precisado mudar a produção da Rússia para outro país com custos de produção mais altos, ou podem ter custos mais altos de transporte dos seus produtos, mas o dinheiro que
que vem cobrando, né, que vem cobrando pelos seus produtos é significativamente mais alto do que o necessário. Então, ele está dizendo aqui que eles estão cobrando, aproveitando, né, essa questão do conflito Rússia-Ucrânia, o que aconteceu há 2 anos atrás, que fechou o comércio. Então, eles aproveitam tudo e jogam um preço bem acima do normal. E aí, quem paga o pato é você que está assistindo essa live, esse vídeo. Compartilha esse vídeo, está ficando longo, mas é importante para você saber que é um assunto muito interessante, a inflação da ganância. O Acamo também menciona a indústria da saúde, que especialmente nos Estados Unidos cobra preços ao consumidor muito mais altos que o custo dos medicamentos ou dos procedimentos propriamente ditos. Nossa, não sabia que a indústria da saúde explorava as pessoas. A questão de medicamentos, tratamentos. E aí? Indústria farmacêutica. Como vimos ao longo do que aconteceu no mundo, né, nesses 2 anos que fechou o comércio, parou tudo, o mundo, as empresas aproveitaram todas as oportunidades para preservar seus ganhos. Elas usaram empréstimos e subvenções do governo e demitiram funcionários, entre outras medidas, para manter os lucros. A riqueza dos executivos também disparou. Então, eles pegaram empréstimo com o governo, nos bancos do governo, demitiram os funcionários, estão usando a tecnologia, né? Mudaram o jeito de ganhar dinheiro, muitas empresas estão usando a tecnologia e aumentaram os preços dos produtos. Então, estão rindo à toa. Falta de concorrência. Para muitos economistas, o que há por detrás da inflação é o processo de concentração gerado em consequência do fechamento do mundo. Durante os anos de 2020 e 2021, empresas de todos os setores fecharam ou ficaram em situação muito ruim e foram vendidas, foram à falência. Esta concentração levou a uma redução da oferta e, portanto, a um aumento de preços, segundo David Fernandes. Podemos ver esta situação, segundo ele, no setor aéreo. Nos Estados Unidos e na Europa foram formados conglomerados importantes, como o grupo Lufthansa, ou Grupo Internacional Airlines e a Delta, que integraram diversas linhas aéreas ou compraram os concorrentes, que faliram. Várias empresas aéreas faliram, porque não tinha gente voando, as empresas não aguentaram, né? Tinha que pagar funcionário, tinha que pagar suas despesas e faliram. E as outras empresas maiores, que tinham muito dinheiro e os donos eram extremamente ricos, aproveitaram e compraram os aviões, compraram essa empresa e ficaram com um monopólio ali de tudo e podem aumentar o preço quando quiser. O Acamo e Reich concordam que por trás deste fenômeno estão os monopólios. Os monopólios corporativos alimentaram a inflação por muito tempo, afirma o Acamo. A existência de menos opções no mercado para a compra de um produto ou serviço permite que a empresa, que é o seu principal produtor, determine os seus preços. E quando são uma ou duas empresas que controlam os preços, elas podem aumentar o custo conforme quiserem. Vimos isso em muitos setores da economia no mundo, acrescenta ele. Para Reich, o problema latente não é a inflação, é a falta de concorrência. O ex-secretário norte-americano do Trabalho recorda que, desde a década de 1980, aumentou a concentração de 2/3 de todas as indústrias dos Estados Unidos.
A Monsanto agora estabelece os preços da maior parte das sementes de milho dos Estados Unidos. A Wall Street foi consolidada em 5 bancos gigantescos. Quer dizer, a Wall Street tem somente 5 bancos que mandam ali de verdade. Reich acrescenta: as linhas aéreas se fundiram, se uniram para ficar na mão de uma pessoa ou duas. Eram 12 em 1980 e atualmente são 4. 3 companhias gigantes de cabos dominam a banda larga da internet, né? Telefonia e internet: Comcast, AT&T e Verizon. Um punhado de companhias controla a indústria farmacêutica. A Pfizer, a Eli Lilly, a Johnson & Johnson, Bristol Myers, a Skibby e a Merck. E como a maioria desses gigantes está presente em mercados de todo o mundo, o problema não se restringe somente ao território dos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Outra parcela das pessoas que apoiam a teoria da inflação da ganância indica os salários dos executivos como uma amostra da avareza empresarial. Um relatório da Federação Norte-Americana do Trabalho e do Congresso de Organizações Industriais, publicado em julho deste ano de 2022, revelou que os diretores executivos das 500 empresas que compõem o índice S&P 500 tiveram seus salários aumentados em 18,2% no ano passado, no ano de 2021. Vale lembrar que a inflação nos Estados Unidos, na época, era de 7,1%. E o salário dos caras aumentou quase 3 vezes mais a inflação do ano passado, em 2021. E o salário dos trabalhadores normais aumentou 4,7%, menos que a inflação vigente do ano passado nos Estados Unidos. Você viu que a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos acontece aqui no Brasil. Mesma coisa. Ué, eu pensei que nos Estados Unidos era diferente. Isso é no mundo inteiro, gente. A desigualdade de salário, a desigualdade e a exploração das empresas. Já te disse, quem manda no mundo é o poder e o dinheiro. Ele determina quem vai ganhar pouco e quem vai ganhar bastante. O relatório revela que diretores gerais das empresas do índice S&P 500 tiveram um rendimento médio de 18 milhões e 300 mil dólares, cerca de 95 milhões e 200 mil reais naquele ano, o que representa 324 vezes mais que a remuneração média de um trabalhador comum dos Estados Unidos. Tem como a pessoa que está ali embaixo, um trabalhador comum, combater os super ricos? Tem como o sistema político combater os extremamente ricos? Isso eu estou falando dos Estados Unidos. Mas isso acontece no mundo inteiro. Já está encerrando o vídeo, quase 30 minutos, mas é um vídeo muito bom. Peço que você compartilhe. Em vez de investir no seu pessoal, aumentando os salários e mantendo sob controle os preços dos bens e serviços, sua estratégia consiste em oferecer um recorde de lucros graças ao aumento de preços, provocando uma recessão que deixará muitos trabalhadores em situação de desemprego, afirma o secretário da AFL-CIO, Fred Redmond. Lembra que eu sempre falo aqui que o desemprego vai aumentar no mundo inteiro? Estados Unidos. Altos lucros e baixos salários. Acontece no mundo inteiro. Estados Unidos. E também acontece no Brasil. Altos lucros das empresas e baixos salários dos funcionários. Isso é Estados Unidos, gente. Os lucros das empresas
E os salários dos executivos estão atualmente nas nuvens, lá em cima, no alto, enquanto o salário da maioria dos trabalhadores norte-americanos mantém-se baixos e inalterados nas últimas décadas, segundo Redmond, o economista aqui. A entidade afirma que a economia atual de altos lucros e baixos salários, em parte, é resultado de regras e políticas que formam a tomada de decisões corporativas. Essas regras permitiram que os diretores executivos, acionistas e executivos retirassem cada vez mais lucros das empresas norte-americanas, às custas dos trabalhadores, do investimento empresarial e do crescimento econômico de longo prazo. Parece até no Brasil, né? Mas também é lá nos Estados Unidos. Mas acontece no Brasil e no mundo inteiro. Manda esse vídeo para outras pessoas. O povo teima em achar que o sistema político vai mudar isso aqui. Quem manda no mundo é o dinheiro. Quem manda no mundo é os extremamente ricos. E são eles que são donos das empresas, dos bancos e por aí vai. Da indústria farmacêutica, da indústria da tecnologia. Quero ver o sistema político mudar isso. O mundo vai empobrecendo, o mundo vai empobrecer mais, porque a ganância do lucro passa por cima de todos os limites que você possa imaginar. E os políticos não podem fazer nada, nada. O povo só pode mudar a sua vida, a sua situação, tendo uma vida digna, quando o povo entender que eles têm que se unir e um ajudar o outro. Se depender do sistema político, eles são empregados da elite super rica. Você pode dormir o resto da sua vida que você não vai ver isso aqui mudar. Passa para frente esse vídeo, deixe seu comentário e seu like. Fui!